No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante relacionado com o pós-operatório da cirurgia bariátrica, que é a questão da autoestima e da personalidade. Em que a cirurgia bariátrica impacta nessas questões psicológicas do pós-operatório. Meu nome é Murilo e esse é o canal O Seu Cirurgião. E para a nossa conversa de hoje, eu trouxe uma autoridade no assunto em questões psicológicas e pós-operatório de bariátrica, que é a Gabi. Olá, eu sou a Gabriela Laureano, psicóloga, especializada em cirurgia bariátrica e transtornos alimentares, e hoje vamos falar sobre um tema muito legal. Então, para introduzir esse tema sobre a expectativa, a autoestima, a personalidade no pós-operatório, o importante, e que eu sempre gosto de começar a conversar na primeira consulta já com o paciente, é sobre a expectativa. Tá? Então, a cirurgia ela tem uma capacidade de perda de peso, e normalmente ela é um tratamento super eficaz, que tem um resultado relativamente rápido e duradouro, uma curva de peso que vai atingir o peso mais baixo, em geral em torno de 1 ano e meio, 2 anos, e a partir dessa perda de peso, a gente vai ver os impactos na personalidade, na autoestima, vamos saber o que acontece. Quando eu estou tratando de expectativa, ela tem que ser muito baseada na realidade. Então eu já trabalho desde o início com um paciente que a perda de peso esperada vai ser um valor determinado, e que ela vai acontecer a partir de 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Tá? Então a cirurgia por si só, ela dá já para a gente uma boa previsibilidade de qual é a potência de perda de peso que aquele paciente vai ter no pós-operatório. Para que quando a gente chegar naquele momento, 1 ano e meio, 2 anos depois, a gente saber mais ou menos onde o paciente se encontra naquela curva de perda de peso. O resultado vai ter um impacto exatamente na satisfação do paciente. Então, se a gente trabalhou bem a expectativa e a gente atingiu o resultado dentro da expectativa trabalhada, o paciente fica satisfeito. Ele melhora toda a sua qualidade de vida, a questão de autoestima. E é aí que eu quero que a gente fale sobre essa questão da melhora da autoestima como resultado da cirurgia bariátrica. Com certeza. Quando o paciente perde peso, esse processo de emagrecimento, ele se sente mais encorajado a viver uma vida que ele sempre quis viver e sempre teve muita dificuldade. Se a gente considerar a história desse paciente, as tentativas frustradas de perda de peso, o sofrimento com aquele peso, no momento que ele começa a iniciar esse processo de emagrecimento, ele se sente mais feliz, mais satisfeito. Então ele tem um aumento da autoestima, ele se sente mais capaz de fazer aquilo que ele precisa fazer e aquilo que ele deseja fazer, né? Se a gente pensar até nas roupas, então um paciente que tem uma obesidade, ele tem dificuldade para encontrar uma roupa que ele gosta, que ele acha bonito, geralmente ele se veste com a roupa que ele encontra, né? E depois com o emagrecimento ele se sente muito mais encorajado a buscar as roupas, porque antes tinha vergonha, agora não tem mais, e todo esse processo vai gerando felicidade. Agora tem uma dúvida que é muito comum, os pacientes me perguntam, depois da cirurgia bariátrica, eu vou mudar? Eu vou ser outra pessoa? Minha personalidade vai mudar? Por conta dessa perda de peso, que é um pouco mais rápida, né? Um processo mais rápido. Exatamente. A cirurgia bariátrica, diferente de outros tratamentos, ou seja, medicamentoso ou clínico, como reeducação alimentar, atividade física, ela é muito eficaz, ainda é o tratamento mais eficaz que a gente tem. E a cirurgia, por ser muito eficaz, ela tem um impacto rápido na perda de peso. Rápido e duradouro. Então o paciente começa a perder peso imediatamente após a cirurgia, a curva de peso é bem acentuada no início, então é uma perda rápida, pelo menos pelos primeiros 3 a 6 meses. A partir de 6 meses essa curva ela se torna um pouco mais lenta, mas segue numa perda de peso. Então é uma perda de peso longa e duradoura, com um impacto grande na percepção do paciente e das pessoas em relação àquele paciente sobre o seu peso. Sim. Sobre a sua autoestima, né? E isso muitas vezes acaba levando as pessoas a acharem que quem fez cirurgia bariátrica mudou a personalidade, mas não é o que acontece. Não. É muito interessante isso mesmo, porque a personalidade não muda, a sua essência ela é a mesma. Você é a mesma pessoa antes da cirurgia, a mesma pessoa depois. O que acontece com esse aumento da autoestima, o paciente se sente muito mais livre para ser quem ele é.
se sente mais corajoso para seguir os desejos que ele tem, se sente mais encorajado a ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos de vida. E ele tem menos julgamento social também, porque a gente sabe que um paciente obeso, ele sofre muito julgamento. A partir do momento que ele emagrece, ele tem um outro estilo de vida, né? Então, você não vai mudar quem você é, mas talvez você tenha mais coragem de agir como você não agia antes. E uma pessoa que expressa a sua personalidade com mais segurança, com mais naturalidade, é uma pessoa que vai ser mais feliz, vai ser mais tranquila, vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Tem uma questão importante, que é uma questão do limite, né? O paciente ele começa a trabalhar, principalmente no processo terapêutico, sobre o limite da alimentação, o limite do peso saudável. Isso se expande e ele começa a colocar limite nele mesmo, melhorar essa relação com o limite, ele começa a colocar limite nas outras pessoas também. Isso incomoda um pouquinho, né? Então ele começa a se posicionar de forma diferente, ele se enxerga diferente. Então, às vezes, quem está em volta vai falar: nossa, como você mudou pós-cirurgia bariátrica. Sim, ele se veste diferente, de forma que ele se sente mais confortável, ele está mais feliz, e ele também está se posicionando, colocando limite. Isso é muito importante, né? Essa questão do limite é interessante, e um outro raciocínio que eu percebo, que eu vejo com os pacientes, é como a obesidade é uma limitação. A obesidade traz limitações para os pacientes que, quando a gente tem uma jornada de sucesso na perda do peso pós-operatório, essas limitações elas acabam desaparecendo de uma forma ou de outra. E aí a impressão que dá é de que a personalidade mudou, mas na verdade a personalidade sempre esteve lá. O que desapareceu foram essas limitações que a obesidade trazia. Sim, porque muitas vezes o paciente se esconde por trás daquele peso. Ele está sofrendo bastante pela própria sensação de incapacidade, de fracasso, porque ele se sente culpado pelo peso, e ele não é. A gente não pode responsabilizá-lo, é sempre importante lembrar. Então ele está ali escondidinho, às vezes ele nem usa todo o potencial que ele tem, porque ele tem vergonha daquele corpo, né? Então, quando a gente começa a reduzir essa preocupação, o paciente começa a emagrecer, nossa, isso vai trazendo ele de volta à vida mesmo, devolvendo saúde, devolvendo bem-estar, né? Ele vai querendo viver mais coisas, né? Explorar todo o potencial dele. É muito interessante esse movimento. Ou seja, dá para perceber que o resultado da cirurgia não é só sobre o peso, sobre a saúde, mas também sobre a qualidade de vida, sobre questões psicológicas, sobre limitações, sobre o posicionamento do paciente na sociedade, na família, no trabalho, né? E a gente vê que o resultado da cirurgia bariátrica é muito grande, muito rápido, e às vezes leva a gente a acreditar que essa mudança impactou na mudança da personalidade da pessoa, mas o que acontece de fato é que o que eu vejo da cirurgia bariátrica, ela traz a personalidade da pessoa à tona, no fim das contas, e aquela pessoa vive e se expressa de uma maneira mais natural, como deveria ser desde o início, né? Sim. É muito importante esse tema ser falado em equipe, né? O cirurgião com esse olhar mais sensível para o paciente. Quando a gente recebe o paciente, a gente olha para a história dele, não é só para o peso, né? Então, acho bem legal vocês, como pacientes, também abordar esse tema com a gente, contar pra gente um pouco mais dessa história, porque às vezes eles querem um laudo, né? Então, vou falar do meu peso, minha altura, minha alimentação, meu comportamento. E a gente quer ouvir outras coisas também. Nós queremos saber da sua história, daquilo que você sente. A gente fica feliz com esse resultado, né? A gente recebe o paciente depois no pós-cirúrgico mais animado, mais contente, mais saudável, e isso é muito bom. E se esse é um tema que você tem mais interesse, você gostaria de saber mais, essa questão do pós-operatório, sobre a personalidade, sobre a autoestima, manda suas dúvidas pra gente e aguarde o próximo vídeo. É isso.